acha que ela é a única que prega o verdadeiro evangelho, tá? Ela corre um risco de se tornar uma seita, ou está a passo de se tornar uma, mas também é muito perigoso nós pensarmos que tudo que acontece dentro da igreja usando o nome de Jesus é válido. Não é. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Amém? Todos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro além do que vos pregamos, que seja ele anátema. Anátema significa maldito. Verso 9. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que ele seja anátema. Amém? A igreja pode estar sentada, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele escreve a epístola aos Gálatas, ele faz duas coisas. Ele faz uma apologia ao seu ministério, ao seu apostolado e ao verdadeiro evangelho de Cristo. O que é apologia? O termo apologética na teologia a gente chama você defender alguma coisa ou incentivar alguma coisa. Por exemplo, se a gente fala, aquele filme faz apologia às drogas, a gente está dizendo, aquele filme defende as drogas. Falar, aquele livro faz apologia à violência, ele defende a violência, incentiva a violência. Então o apóstolo Paulo escreve essa epístola para defender o evangelho que estava sendo atacado. Então, contextualizando, os irmãos da Galácia naquela época, eles haviam se convertido, haviam recebido o evangelho, tá? E alguns judaizantes, o que eram judaizantes? Eram judeus que acreditavam que o cristianismo era apenas uma variação do judaísmo, eles acreditavam nisso, e que os cristãos deveriam guardar o sábado, se circuncidar e cumprir as festas judaicas, né? Todas aquelas leis judaicas. E os judaizantes, eles entraram na mente dos irmãos, dos Gálatas, pregando isso, pregando esse outro evangelho, tentando fazer o pessoal da Galácia voltar para a lei. Então, o apóstolo Paulo, ele sente na necessidade de escrever essa carta defendendo o evangelho, o verdadeiro evangelho, tá? E esses judaizantes também diziam que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, então Paulo também se defende. Então, no verso 6, acompanha comigo, não feche sua Bíblia, tá? O verso 6, ele fala assim: admiro-me de tão breve vos desviaste daquele que vos chamou para a graça para um outro evangelho. Então Paulo está dizendo, vocês se desviaram tão rápido, foi anunciado o verdadeiro evangelho para vocês, vocês sabem o certo, vocês sabem o evangelho de Cristo, a doutrina dos apóstolos, mas o primeiro que veio pregar um outro evangelho vocês receberam. Eu estou admirado, Paulo está espantado aqui, ele estava surpreso, vamos dizer assim. Na minha versão está escrito admiro-me. Tem alguma outra versão que está escrito alguma outra coisa? Estou muito surpreso. Estou muito surpreso, por exemplo. Então, era um povo que sabia a verdade, mas escolheu se desviar dessa verdade, ouvindo outros profetas. Ele fala no verso 7, a qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: o evangelho é um, não existe dois evangelhos, o evangelho é um, mas tem algumas pessoas que querem pegar esse evangelho genuíno, verdadeiro, e perverter alguma coisa, alguma outra coisa que não é o evangelho. Isso que Paulo está dizendo, o evangelho é um só, não há um outro, mas pessoas querem deturpar. Nesse caso aqui eram judaizantes, tá? Aí no verso 8 ele fala que mesmo se um anjo do céu, ele fala, alguém, nós ou algum anjo do céu pregar um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, pode ser quem for. Ele está dizendo nós, ou seja, mesmo que eu, apóstolo Paulo, pregasse uma outra coisa, considere anátema, porque o evangelho é um só. Inclusive, é assim que nasce muita heresia e muita seita. Aparece um anjo, o anjo fala algumas coisas para aquela pessoa ali,
e ela, pronto, bota aquilo como doutrina. Se eu não me engano, até mesmo o islamismo nasceu assim. Maomé via anjo, se eu não me engano, foi o próprio Gabriel, Miguel, não sei. Então o anjo. Pessoal, concentra aqui. Só esperar o carro passar. Então, o anjo, ele aparecia para Maomé, e Maomé ia escrevendo, nasceu os muçulmanos, o islamismo. Então é assim que nasce muita seita. A pessoa acha que não, Deus falou e começa a criar outra coisa. Tá? E no verso 9 ele fala, ele frisa novamente o que ele já havia dito. Ele fala, eu já disse, eu vou dizer novamente. Se alguém pregar algum outro evangelho, que ele seja anátema, ou seja, maldito. Se alguém pregar algum outro evangelho, ele deve ser considerado maldito. E meus irmãos, hoje em dia, nos nossos dias, infelizmente, muitas pessoas deturpam o evangelho de Cristo. Pregam o evangelho que não está escrito na palavra, que não foi o que o Senhor instruiu, não foi o que os apóstolos instruíram. A palavra fala que os cristãos eles seguiam a doutrina dos apóstolos, ou seja, muitos estão se afastando dessa doutrina e pregando um outro evangelho, um falso evangelho. Infelizmente eles enganam a muitos. Perdão, calor. E a garganta fica seca rápido. Deturpam ideia de poder de Deus, ideia de jejum tornando algo místico, né? Envolvem dinheiro e diversas outras coisas. Tanto é que tem muitas pessoas dentro da igreja que acreditam que poder de Deus não é a pregação da palavra, não é um ímpio se convertendo, não é gerar arrependimento. Poder de Deus não é isso, poder de Deus é pessoa rodopiando, pulando, fulano sendo curado. Deus cura, amém, nós cremos, nós oramos por isso. Mas o pensamento deturpado, o poder de Deus é diversas outras coisas. Uma certa vez eu ouvi o irmão Cristo falando que ele estava assistindo aqueles programas de televisão que filma, né, culto, e tinha um determinado pastor que ele estava entrevistando os irmãos, perguntando qual é a bênção. Aí apontava, dava o microfone, não, que Deus, eu comprei lá a rosinha, comprei a terrinha de Israel, comprei não sei o que, e fui abençoado. Deus nos abençoou com a casa, Deus abençoou com não sei o que, abençoou com isso, com aquilo, até que veio uma senhorinha. Aí, pastor, minha irmã, qual é a bênção? A senhorinha falou, pastor, Jesus me perdoou, pastor. Eu pequei, Jesus me perdoou, eu estou salva, pastor. Aí o pastor falou assim, amém, amém, mas conta a bênção. Quer dizer, a bênção não é para a pessoa ser perdoada. Não é a graça que a senhora recebeu, aquela senhora tinha entendido. A graça, caramba, eu era pecador, o Senhor ele me perdoou. Isso é o evangelho, mas o pastor na cabeça dele aquilo não era bênção. Ela tinha que contar a bênção, que é a casa, que é o carro. Ou seja, é uma visão deturpada, isso não é o evangelho de Cristo, não é. Eu lembro também de uma ocasião, quando eu morava em São Gonçalo, tinha um amigo meu, Rafael Ribeiro. Meus pais devem lembrar dele, né? O Rafael Ribeiro, ele contou pra mim uma vez que ele tinha medo de ir na igreja da mãe dele, de um parente dele. Que ele falava que ele chegava na igreja, era isso, era um gritando, o outro pulando, e o pastor apontava o dedo na cara, começava a falar, ele falava, tenho medo, é uma bagunça, é uma zorra, contrariando o Paulo, que ele fala claramente em Coríntios, em Corinto, que deve ter ordem e decência. Se um falar, os outros se calem. Paulo deixa claro. Paulo também fala que o espírito profeta está sujeito ao profeta, está escrito Paulo dizendo. Então essa ideia que o Senhor me tomou, eu baguncei o culto, não é assim. Segundo a Bíblia não é assim. Então esse não é o evangelho, não é o evangelho bíblico, entende? Nós não podemos nos afastar da palavra. A palavra de Deus é quem nos guia, quem nos direciona. Então temos que estar sempre pautados na palavra. Eu lembro de uma ocasião também que o missionário Reginaldo, ele era da IBC São Gonçalo na época, acho que ele se mudou para Brasília, não lembro, ele se mudou. Em uma de suas viagens missionárias, ele visitou uma igreja, e ele falou que no culto inteiro, eles não abriram a Bíblia, no culto inteiro. Você lembra? Que até a pregação não abriu a Bíblia. Ele contou essa história pra gente. Então como é que pode, meu irmão? Uma igreja que se diz cristã, no culto inteiro, não abrir a palavra do Senhor. Note, um adendo aqui, note que eu não estou citando nomes, não estou citando igrejas, não quero falar mal de A ou de B, de igreja A e de B, amém? Estou pregando contra o erro.
não contra a pessoa, julgando a profecia, não o profeta, amém? Então, isso, atualmente, do mesmo modo que há 2 milênios atrás o apóstolo Paulo teve a necessidade de pregar aos Gálatas isso aqui e falar: cuidado, não se desvie do evangelho, não dê ouvidos a quem prega o falso evangelho. Hoje também nós temos que seguir esse conselho de Paulo e estar atentos aos falsos profetas. Isso aqui é uma mensagem de alerta, para nós estarmos alertas. Tem muito pregador bênção aí, abençoado, que você pode escutar. Tem Hernando Dias Lopes, Luciano Subirá, esqueci o William Frank Billy Graham, do nosso próprio ministério mesmo, o pastor Júlio Teixeira, Alexandre Salles, o Wellington de Paula, não é isso o nome dele? O Wellington de Paula, todos com pregações excelentes no YouTube, mas temos que tomar muito cuidado para não nos corrompermos, não nos desviarmos do Evangelho de Cristo e não termos uma visão errada, pessoal do Evangelho. A palavra fala que a Escritura, se não me engano, foi Pedro que disse isso, que ela não é de particular interpretação, ou seja, eu penso de um jeito, outro pensa de outro. Não é, a Bíblia interpreta ela mesma, um texto vai citar o outro. Eu não posso pegar o texto e colocar a minha ideia no texto, tem que fazer uma exegese do texto, extrair do texto, ver o que o texto está me instruindo. E isso vai nos levar a entender a palavra e não nos desviarmos da doutrina. Amém? Então, um evangelho. Uns evangelhos falsos, nós temos que tomar muito cuidado, é o evangelho da prosperidade, que ele promete riquezas, na maioria das vezes em troca de oferta, de dízimo, que se você dá tanto, você vai receber. O Senhor nos abençoa, está escrito isso, está escrito, é bíblico. O problema não é esse. O problema é quando você transforma a igreja numa empresa, numa máquina de gerar dinheiro, na qual as pessoas, o grande perigo disso é que forma pessoas gananciosas, que querem estar dentro da igreja somente para receber algo financeiro. Isso não é o Evangelho de Cristo. A palavra fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9: os que querem ser ricos caem em tentação, que submergem os homens em perdição e ruína. Não tem problema ter dinheiro, o problema é você ter amor ao dinheiro. O problema é o propósito de vir à igreja ser o dinheiro. O problema é quando o pregador sobe no púlpito para falar disso. Esse sim é o problema. Inclusive, normalmente, esses pregadores, esses pastores, falam que se você está com uma má condição financeira, ou está acontecendo alguma coisa errada, e que está errado na sua vida. Tem alguma coisa errada que não é assim, que o Evangelho não é isso. Eu já ouvi isso. Só que não é esse o Evangelho de Cristo. Que riquezas João Batista tinha? O apóstolo Paulo escreveu isso aqui, tinha. Jesus, quando morreu, só tinha a túnica de seu corpo, que ainda assim foi rasgada entre os soldados romanos. Então, temos que tomar cuidado com esse evangelho da prosperidade, que você tem que prosperar, que a vida é só material. Nós somos ricos, nós somos herdeiros de Deus. A palavra fala em Filipenses, eu cito direto esse versículo que eu amo ele, fala que a nossa cidadania está nos onde também esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, nós somos de lá, nós somos herdeiros de tudo. A palavra fala em Apocalipse, nós vamos herdar tudo no céu. Aleluia. No céu. Amém? Então nós somos ricos, embora a conta esteja com 2 mosquinhas lá, mas no céu a gente está rico. Amém? Um outro evangelho que nós vamos tomar cuidado, um outro falso evangelho, que também agora está na moda, já há um tempo, que é o evangelho da autoajuda. Eu mesmo já ouvi diversas mensagens assim. São mensagens voltadas ao bem-estar da pessoa. Sim, o Senhor, na palavra de Deus, ela tem diversas palavras de consolo, de conforto, que nós pregamos aqui diversas vezes, mas a palavra também fala contra o pecado, também fala sobre arrependimento. E, inclusive, um pastor lá do Texas, esqueci o nome dele, mesmo se legal também não ia citar, mas um pastor famoso nos Estados Unidos,
que já falou que na igreja dele não fala sobre pecado. Porque na cabeça dele, o que ele diz é assim, né? A pessoa já passa uma semana inteira cheia de problemas e quer chegar na igreja e ouvir uma palavra ok, uma palavra abençoada, né? Então não fala de pecado. E isso é errado. Por quê? Quem fala de pecado? Jesus. É Pedro. É Paulo. Eu não vou falar? Meu pai que está pregando, você, quando estiver pregando o evangelho para alguém, não vai falar de pecado? É autoajuda. Isso gera na pessoa um orgulho, achando que tudo é para ela. São mensagens, às vezes pregações que falam de tudo menos de Cristo. A palavra fala em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, tem que negar a si mesmo, o seu eu, a sua carne, aquilo que você quer, deve ser deixada diante do Senhor e falar: Senhor, eu gosto muito disso aqui, mas tua palavra não agrada, então eu vou deixar de lado. Senhor, eu queria muito fazer tal coisa, mas tua palavra fala que não é para fazer, então eu vou deixar, eu vou negar, eu vou me negar. Esse é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho que aumenta o ego da igreja, é o evangelho que aumenta a soberba da igreja, da igreja, né? O evangelho da autoajuda, temos que tomar cuidado com isso. Como eu falei e repito, a palavra tem muitas mensagens reconfortantes. Isso não é errado. Errado é você esquecer que tem que formar, que povoar o céu e não a terra. Nós não temos que pregar preocupados em povoar uma igreja, mas preocupados em povoar o céu. Porque não adianta de nada ter uma igreja cheia com 1.000, 10.000 pessoas e 90% vai para o inferno. Porque não é pregada a palavra. É pregado sobre tudo, menos sobre a palavra. O evangelho da autoajuda também acaba gerando pessoas que vão para a igreja com o propósito errado. Um outro evangelho que também é muito comum e antigo, é o evangelho do legalismo, que é aquele voltado a regras, a rituais. Se você não guardar o sábado, você não está salvo, você tem que usar determinado tipo de roupa, não pode cortar cabelo, não pode deixar o cabelo crescer. É uma série de regras que delimitam aquilo ali. Se você não obedecer aquelas regras criadas por homens, você, às vezes, até excluído tá fazendo alguma função na igreja, até excluído, ficar de banco. Mas por quê? Pecou? Alguma coisa contra a palavra? Não, porque não foi contra a regra criada pelo homem. Que não era para, um exemplo, deixar o cabelo crescer, você deixou. Não era para cortar o cabelo, você, né? Isso é legalismo. Quando você cria uma série de regras, de ritos, e coloca naquilo ali a salvação da pessoa. Isso é errado. Isso acaba substituindo a graça que Deus nos deu, a liberdade que temos em Cristo, não de pecar, mas a liberdade da lei, e volta tudo de novo. A palavra fala em Gálatas capítulo 5, versículo 4, Paulo falando: vocês que procuram ser justificados pela lei, afastam-se de Cristo. Ou seja, Jesus ele veio para nos livrar do jugo da lei. Então, se a gente volta para esse jugo, a gente está se afastando de Cristo. Então não faz sentido a gente cair no legalismo, achar que nossa salvação está atrelada ao que nós fazemos. Eu vou fazer isso, jejum muita igreja tem disso, né? Fazer o jejum de tantas semanas para alcançar algum benefício espiritual, né? Uma série de coisas que o pessoal inventa, né? Aí você acaba atrelando a sua salvação a isso. Isso também não é o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo é claro. Você é salvo pela graça. E você não faz isso, aquilo, outro para ser salvo. Não, a Bíblia é clara. Você é salvo. Por isso você faz boas coisas. Não é que você tem que fazer, pegar e acontecer para você alcançar a salvação. Isso não existe. Isso não é bíblico. O que é bíblico é: Jesus te salvou. Você é salvo pela graça. Ponto. E isso vai te levar a boas obras. Não faz boa obra para ser salvo. Você é salvo. Isso te leva a fazer boas obras. A palavra fala que pelo fruto você conhece a árvore. Ou seja, se o interior da árvore mudar, o fruto vai mudar. Tem uma árvore que é uma mangueira, ela dá manga. Mas se Deus for lá e mudar aquela árvore para alguma outra, para
de uva, por exemplo, ela vai dar uva, porque a essência mudou. Entende? Então por isso, não é pelas obras, como o evangelho legalista tenta passar. E acaba colocando um jugo sobre a igreja, um jugo sobre os irmãos. Por exemplo, quando você está dentro da igreja e você não quer falar uma coisa, não pode falar alguma outra coisa porque você está dentro da igreja. Não, aqui é a igreja. Explicar melhor. Nós temos um zelo pelo local que nós cultuamos ao Senhor. É aqui que nós cultuamos, nos reunimos. Então a gente vai cuidar, a gente vai zelar, né? Mas é errado você, por exemplo, vai assistir um vídeo no YouTube. Não pode assistir esse vídeo aqui não, porque você está dentro da igreja. Pera aí. Se tem algum vídeo que você assistir no YouTube, você aqui com os irmãos, não pode assistir, o que te faz pensar que do lado de fora você pode? Isso é legalismo. Isso é puro legalismo. Não pode falar esse assunto aqui não, que está dentro da igreja. Mas você é o templo, não é essa parede aqui, é apenas cimento e tijolo. O templo sou eu, sou você. Então se tem algo que você pensa que não pode fazer aqui dentro, lá fora você também não pode, meu irmão. Isso é legalismo puro. Entende? E isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é: nós somos tabernáculos, o Espírito Santo habita em nós. Em nós. Amém? Então, um outro evangelho, legalismo. Esse aqui é um dos piores, que é o evangelho do misticismo. É aquele que substitui a pregação da palavra, substitui a doutrina por sinais, milagres e diversas coisas. Nós cremos que o Senhor opera milagres. Nós cremos, temos fé e oramos por isso. Minha avó mesmo, no culto desse aí, a irmã Graça estava passando mal, ela foi ali atrás, orou, a irmã Graça já falou que amanheceu melhor. É o poder de Deus, nós cremos no poder de Deus. O que não pode acontecer é você colocar misticismo em tudo e substituir a palavra por algo místico. Entende? Minha amada me mostrou essa semana um vídeo do garoto, ele ensinando a você ungir o espelho da sua casa. Porque o espelho da sua casa é portal de demônio. É misticismo. Segundo ele, dá brecha, que é portal. Então, ele fez, se quiser eu mostro, deu um vídeo aqui. Ele ensinando você a ungir o espelho. Eu e minha amada, o nosso guarda-roupa é aquele guarda-roupa que tem um espelho grandão. A gente de fora a fora. A gente dorme com o portal olhando pra gente, se for assim. Entendeu? É misticismo. Eu fico pensando, da onde que esse garoto tirou isso? Naquele momento a boca dele foi portal de besteira. Você substituir o que a Bíblia diz por coisa que você inventa. Você tem experiências, não porque eu tive um sonho, não porque apareceu, não porque eu senti no coração. Então você substitui a palavra de Deus por esse tipo de experiências malucas. Entende? Eu já recebi uma vez um PDF de uma pessoa. Eu estava conversando, aí no meio da conversa surgiu, ela mandou um PDF que era para eu fazer. Você tinha que escrever o que você queria, onde você queria chegar, e você fazia tanto de jejum, aí fazia tal coisa, aí fazia não sei o quê. Quer dizer, se você seguisse essa fórmula aqui que estava no PDF, o Senhor ia fazer você alcançar aquilo ali. É misticismo puro. Bobear até misticismo misturado com legalismo, até confuso. Mas isso não é o Evangelho de Cristo. Ato profético, ele falou assim, rapaz, do espelho, desse negócio de não, isso aqui é um ato profético. Mesma coisa, você ungiu uma vassoura, meu pai ungia a vassoura, colocar aqui para vender. Ó, R$100 a vassoura, você pega a vassoura, vai à tua casa, e tua casa vai estar espiritualmente limpa. Você está rindo? Isso acontece muito. É a vassoura. Tem água. O Micael falou para mim que ele foi numa igreja e o pastor lá vendeu água. Comprou água no mercado, ele viu que era do mercado e estava vendendo água, e você tinha que comprar aquela água que recebeu alguma bênção. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho não está preocupado em você comprar algo, não está preocupado com o teu dinheiro, embora todos nós contribuímos para manter o local, né? Mas o Evangelho não está preocupado com essas coisas. Tudo, Satanás não precisa te tirar da igreja, me tirar da igreja.
Basta nós estarmos dentro da igreja desviados, pensando estar no caminho certo. Você imagina a cabeça de uma pessoa que acredita, por exemplo, nesse rapaz do vídeo. Não, já comprei a minha vassourinha, já varri minha casa, já ungi meu espelho, já comprei minha água, eu estou espiritualmente ok. Então quer dizer, ela acaba atribuindo a salvação, a vida espiritual dela aquilo ali. No final, ela vai ter uma surpresa. Claro, fala, Mateus 7,21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, não adianta você criar uma série de besteiras, essa é a palavra, que você acha que aquilo ali vai ter algum resultado, se não for pautado na palavra. Nós temos que seguir a palavra, a Bíblia, o Evangelho é sobre a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz, não o que eu, ou você, ou qualquer pessoa pensa. Isso não é o Evangelho de Cristo. Então, fechar a brecha não é você se afastar da aparência do mal, não é você se alinhar com a palavra para você fechar as brechas, não. Você fechar a brecha tem que procurar um espelho. Entende? Isso é misticismo, é o Evangelho do misticismo. Isso não é o Evangelho de Cristo. Meu irmão, esteja atento. Atento quanto a essas coisas. E o pior, para finalizar, que horas são? Tem hora aí? O celular está filmando. Tem esses que são mais famosos, né? Vamos dizer assim, mas uma das piores coisas é quando nós, eu e você, criamos na nossa cabeça um evangelho próprio. Tiramos, eu acho que Deus se agrada daquilo ali. Eu acho que Deus não se agrada disso aqui. E você vai fazendo baseado em si mesmo, baseado na própria cabeça, sem consultar a palavra. Todo o nosso pensamento, toda a nossa mente, nosso agir deve ser nos moldes bíblicos. Então nós não podemos formar opiniões contra a palavra sem consultar o que a palavra fala sobre aquilo ali. Entende? Então, tome muito cuidado com isso, em se afastar do Evangelho, em se afastar do genuíno Evangelho de Cristo. Abre comigo. Texto pouco conhecido, João 3,16. Todos poderiam recitar de cor, né? Mas vamos ler. Esse é um texto que melhor resume o Evangelho. João capítulo 3, verso 16. Pedro. Amém? Todos? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho não é sobre o seu dinheiro, não é sobre o espelho da tua casa, não é sobre você fazer uma coisa e deixar de fazer outra, criado pela mente humana. O Evangelho é uma boa notícia. Essa boa notícia é: nós que estávamos condenados ao inferno, que a palavra fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram, eu e você, toda a humanidade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito. Então, que nós temos destituídos, condenados ao inferno, mas Jesus, sendo Filho de Deus, Ele desceu da glória, se fez em forma humana, se fez humano, um de nós, e morreu pelos nossos pecados. Ele não teve pecado nenhum, passou 33 anos sem pecar, morreu por nós, abrindo as portas da graça, rasgando o véu, de modo que agora eu e você temos acesso ao Pai, e se recebemos Jesus como seu único Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. Esse é o melhor resumo do Evangelho, é esse aqui. Deus amou o mundo, me amou, te amou, enviou o seu Filho. Essa mensagem, a pregação dessa mensagem que deveria nortear a igreja. Quando você prega, por exemplo, sobre o rei Davi, devem ser mensagens voltadas cristocêntricas, porque
Cristo ele pode ser visto em toda a palavra. Está escrito que o Senhor anunciou o Evangelho primeiramente a quem? Alguém sabe? O Senhor anunciou o Evangelho primeiramente a Abraão. O Evangelho foi anunciado a Abraão, sem noção disso? Quantos anos atrás o Senhor já tinha em mente? Ele sempre teve em mente. Então, desde Gênesis até Apocalipse, é o Evangelho, é Cristo. Então, nossa mente deve estar voltada a isso. Não nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda. Não ser como palha, levado como vento de um lado para o outro, mas focados em Cristo. Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, naquilo que cremos, que é a palavra de Deus. Amém? Então, irmão, toda a sua confiança, toda doutrina que norteia a sua e a minha vida, deve sair desse livro aqui, que é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, quando estiver na sua casa, leia a palavra, leia a Bíblia, aprenda mais. Inclusive, uma característica de algumas seitas é desincentivar a igreja a ler Bíblia, que a pessoa lê Bíblia e começa a questionar. Mas leia a tua Bíblia em casa, aprenda do Senhor. E quanto mais você lê a Bíblia e compara com a tua vida, mais você vai estar próximo daquilo que o Senhor espera de você e de mim. Amém? O Senhor nos abençoe por essa palavra, que não venhamos nos desviar dessa doutrina. Convido os irmãos a ficarem de pé.